Agora. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Tá, muito bem. Bom, então, bem-vindos, bem-vindas à disciplina de metodologia. Eu sou o Fabrício, o professor Fabrício. Para quem não me conhece, eu sou professor aqui do curso na disciplina de periodontia, tá? Minha disciplina mãe é periodontia. Então, trabalho, vocês vão me ver bastante vinculado à periodontia, pério 1, pério 2, depois nas clínicas integradas, né, trabalhando a periodontia. Trabalho também no programa de pós-graduação, aqui na nossa universidade, no nosso curso, né, também na área de periodontia, tá? E nesta disciplina específica que estamos começando hoje, né, a gente vai trabalhar um assunto de metodologia científica, tá? A metodologia hoje é uma disciplina obrigatória nos currículos de formação de saúde, de práticas em saúde, como é a característica do nosso curso de odonto, né? Então, esses cursos de odonto, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, todos esses cursos aí, nós temos essa disciplina obrigatória, tá? Desde a época que eu fui aluno já era obrigatório. Muito bem. Então, quem vai trabalhar este conteúdo com vocês, essa disciplina? Somos em 3, nossa equipe de 3 professores, eu, a professora Raquel, nossa colega também na periodontia, e a professora Beatriz Unfer. Acho que a Beatriz vocês já devem ter tido algum contato com ela ali nas disciplinas de saúde coletiva, tá? Prof. Beatriz. Se não tiveram contato, vão ter contato com ela mais para frente nas disciplinas de saúde coletiva, tá? Então, nós vamos nos dividir, né? Algumas aulas vão ser eu, outras aulas serão a professora Raquel e outras serão a professora Beatriz, tá? Como é que vai ser, então, que a gente estruturou a disciplina? E vocês já têm um cronograma que está disponibilizado lá no Moodle, né, que é onde eu coloquei o link. Existe um cronograma, nós daremos agora umas 6 aulas, se eu não me engano são 6 aulas, depois vocês confiram ali, e faremos uma avaliação teórica, tá? Depois a professora Beatriz entra num segundo momento da disciplina, trabalha mais algumas aulas, se eu não me engano são mais umas 5, 6 aulas, e também faz uma avaliação da disciplina, uma avaliação dela ao final dessa parte dela, tá? No final, a média de vocês será uma média, então a média do semestre será uma média aritmétrica entre o desempenho na primeira e na segunda avaliação teóricas, ok? Provavelmente faremos já esta avaliação presencial, tá? Esta avaliação teórica presencial, tudo indica que sim. Então, faremos as aulas síncronas ou assíncronas aqui na plataforma virtual e depois nos encontraremos, né, para fazer a avaliação teórica. Depois a gente vai combinar isso aí direitinho e provavelmente, se for isso, nós dividiremos a turma em 2, 3 salas para conseguir assim, acomodar todos com protocolos de biossegurança, distanciamento, etc. Tá? Muito bem, gente. Então, hoje a minha ideia é discutir com vocês, assim, fazer uma introdução do que é a disciplina, o que nós teremos na nossa disciplina, tá? E aí eu trouxe um documento balizador que ele fala sobre as metas, né, dos currículos, do que um curso de formação de um profissional de odontologia ele deve formar, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos e habilidades que um aluno que está cursando odontologia ele deve ter.
né? E essas diretrizes, elas são nacionais, né? Então, isso engloba qualquer curso de odontologia no nosso país. Então, ao final do curso, quando vocês recebem lá o diploma, vocês devem estar capacitados a atuar com rigor técnico e científico no cenário individual, né, nos âmbitos de prevenção, de diagnóstico, de planejamento, de execução de tratamentos não complexos e na manutenção da saúde. Tudo isso que está escrito eu tirei lá do documento, não é nada meu isso aqui, tá? Ele deve ser capacitado a planejar e a implementar estratégias de promoção de saúde coletivas. Vejam, então vocês têm que ter formação para atender pacientes individuais, mas vocês têm que ter também uma noção de como faz um planejamento de alguma estratégia coletiva para um grupo de pessoas, para uma comunidade. Daqui a pouco vocês vão ser contratados e trabalhar numa prefeitura, num serviço de saúde coletiva, né? Então, há necessidade dessa formação também dentro do nosso curso. Também deve ter competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas no tripé experiência clínica, expectativas do paciente e melhor evidência disponível, ok? Atuar com responsabilidade social, com ética, com respeito, etc, etc. Todas os elementos que estão descritos lá no Código de Ética, né, da nossa profissão. Muito bem. Então, se nós olharmos a questão, assim, puxar o assado aqui, a brasa para o nosso assado, né, que tem a ver aqui com a disciplina de metodologia científica, vejam como a questão da metodologia científica, do conhecimento científico e da habilidade de vocês conseguirem ler um texto científico, interpretarem esse texto científico e conseguirem extrair desse texto científico a informação para ser aplicada lá na prática, né, ela já se faz presente ali nesse documento, tá? Então, ter essas habilidades e essas competências. Então, é justamente pensando nessa formação que se estrutura essa disciplina de metodologia científica, a qual eu acho importantíssima, tá, para a formação de um profissional de saúde, né, não só de odontologia, de qualquer profissional de saúde. E por quê, gente? Por que a prática, uma prática baseada em evidências, ela é importante? Alguém poderia me ajudar? O que vocês acham, né? Por que a prática baseada em evidência ela é importante? O que vocês acham? Vamos ver quem é que está na sala aqui. Alô, alô? Alô, vocês Eu acho que como a gente está trabalhando com uma pessoa, com outro ser humano, a gente não pode ir por achismo, a gente não pode ir por crenças nossas. Então, qualquer área de saúde vai trabalhar, tem que ser trabalhado com fatos, com Boa. Quem é que está falando? Comprovados. A Yasmin. Yasmin, ótimo, é isso aí, tá? Então, e por que isso? Por que a gente tem que trabalhar com fatos comprovados? Por que nós temos que fazer isso? Isso que tu falou, tu tá absolutamente correta. Mas por que isso? Por que a gente tem que atuar assim? Por que a gente não pode atuar simplesmente em pensar assim, ó, olha, eu vou fazer o que eu aprendi e era isso, né? Eu aprendi assim, vou continuar fazendo assim, né? É dessa forma que eu aprendi. Eu estou fazendo assim e está dando certo. Por que eu não posso ter uma prática baseada na minha, entre aspas, experiência clínica apenas? Olha, não acho que não sei se vou falar merda, mas
Pode falar merda, não tem problema. Aqui é permitido falar merda. Às vezes eu falo umas merda também. Quando algo é baseado em ciência, teve um estudo muito grande por trás disso. Não é só, não, o estudo não está baseado só dentro de um círculo social. Pegou várias pessoas para esse estudo, se estudou vários tipos de pessoas, então é algo mais abrangente e que se torna, querendo ou não, regra. Então, tu não pode Perfeito. ser baseado por um achismo, porque se Entendi. dá certo para ti, pode ser que não dê certo para outra pessoa. Certo. Ótimo, Yasmin. É bem isso aí. Alguém concorda? Alguém quer complementar alguma coisa que a Yasmin colocou? Eu Alguém concordo, discorda? eu concordo com a Yasmin, porque quando tu vai atender uma pessoa, tu tem protocolos a serem seguidos até para garantir a tua ética como profissional e também a segurança do paciente. Então, nada está ali por acaso, tudo foi determinado por algum motivo para te fazer o teu melhor trabalho da melhor maneira possível e também atender o paciente da melhor maneira possível, seguindo os Isso. protocolos. Perfeito. Tá. Então é isso, gente. Porque a prática baseada em evidência ela é importante, porque lá no fundo ela vai favorecer a quem? Aos pacientes. Né? Uma prática baseada em evidência é o que é melhor para o paciente, que é aquele que está recebendo o nosso tratamento, a nossa decisão de saúde, digamos assim. Não necessariamente vai ser só tratamento, às vezes pode ser alguma decisão no sentido de diagnóstico, né? Então, será que eu posso, assim, começar a pedir levantamento periapical para qualquer paciente que entra no meu consultório? Será que isso... Então, não estou fazendo tratamento, estou fazendo uma abordagem de diagnóstico, digamos assim, né? Radiográfico. Será que isso é importante? Será que eu fazendo isso, eu vou beneficiar os meus pacientes? Né? Então, no fundo, a prática baseada em evidência, ela vai favorecer quem? Os pacientes, tanto no cenário individual quanto no cenário coletivo. Ela vai permitir que esses pacientes recebam as melhores decisões de saúde por parte do tomador de decisão, que é o profissional que está ali, né? Que é o dentista, que é o secretário de saúde, que é o médico, que é o enfermeiro, enfim, essas decisões. Então, isso é um aspecto importantíssimo hoje num contexto que a mídia, que as indústrias farmacêuticas, as grandes indústrias, assim, elas influenciam muito, né? O marketing influencia muito nesse meio campo, né? Então ele confunde muito, né? E as pessoas podem estar tomando decisões que não sejam as melhores, baseadas ou numa influência forte da indústria farmacêutica, ou da indústria, de uma forma geral, da indústria relacionada a cosméticos, a produtos odontológicos, ou mesmo a questão de marketing, de divulgação, etc. Tá? Então, vai favorecer esse domínio, vai favorecer o O melhor paciente, né? exemplo é a pasta com carvão Fala, pode ativado. falar. Oi? O melhor exemplo é a pasta com carvão ativado. Bom exemplo, um ótimo exemplo, exatamente. Né? Será que o marketing está dizendo ali que ela é melhor para remoção de manchas, para tu ter um dente mais claro, etc. E tal. Mas será que quando eu recomendo, quando eu chancelo que dou aval para o paciente usar, será que ela realmente é melhor que as outras? E não é só melhor. Quando a gente indica alguma coisa, a gente sempre tem que observar os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? Quais são os benefícios e quais são os possíveis efeitos adversos, né? Então, não adianta ter um dentifrício que ele me oferece, né? Vou pegar esse exemplo aí que vocês colocaram, ele me oferece um efeito clareador, até que bom, mas por outro lado ele tem um efeito adverso mais importante que os outros, né? Então, é por aí, tá?
Hoje, atualmente, a prática baseada em evidência, ela está cada vez mais moderna, né, dentro do ambiente das práticas de saúde, né, e os pacientes cada vez mais, com essa expansão da internet, né, e de ferramentas que de certa forma vão auditar o que o profissional está fazendo, né, essas ferramentas elas vão ajudar bastante e vão forçar os profissionais a terem práticas baseadas em evidência. Hoje nós temos numa base da enfermagem, uma base de dados chamada Pedro, que vocês têm acesso gratuito, é só colocar ali na base. Então você entra na base e lá na base tem um link que é direcionado para consumidores, para pacientes. Então lá na base você coloca qual é o seu problema, qual é o tratamento que você está recebendo do seu profissional, né? Então, vai preenchendo ali os campos e ele vai dizer depois, ao final, se o tratamento que você está recebendo é baseado em evidência ou não, né? Então, mesmo que a gente não queira ter uma prática baseada em evidência, né, o sistema vai te forçar a ter. Vai acabar sendo seletivo nesse sentido. Então, é um domínio super importante isso, ok? Então, a tomada de decisão, né, quanto a diagnóstico, prevenção, tratamento, ela vai depender, é claro, da melhor evidência disponível. E por que melhor evidência disponível? Porque nós temos diferentes níveis de evidência. Ela vai depender também dos desejos e das expectativas do paciente. O paciente sempre é um agente ativo nessa decisão, ele tem que participar dessa decisão, né? Ele pode escolher entre um tratamento A, entre um tratamento B, né? Quando a gente coloca para ele quais são os riscos, quais são os benefícios. E tem a questão da experiência clínica, que vem a ser o quê, gente? Esse pilar da experiência clínica, que vem a ser vocês conseguirem fazer de uma forma adequada o procedimento, né? E esse nível de expertise clínica é uma curva de aprendizado que a gente vai tendo ao longo dos anos, né? Então, quanto mais tempo de formado, mais tempo que você fez, que você executou aqueles procedimentos, melhor você vai estar habilitado a fazê-los, né? Com mais destreza técnica, né? Então, a decisão, a tomada de decisão, ela envolve esses três aspectos, tá? A experiência clínica, evidência disponível e desejo do paciente, né? Mas muitas vezes o que acontece, né? O clínico que está ali, ele vai dizer o seguinte: não, aquele artigo é bom, realmente eu concordo, é uma evidência boa, está publicada num bom estudo, mas no meu consultório eu tenho feito assim, eu tenho tido bons resultados e está funcionando, tem funcionado com os meus pacientes, né? Mesmo não praticando a melhor evidência ali, né? Eu tenho feito esse outro tratamento e tenho tido bons resultados, né? Então, muitas vezes há uma certa discordância entre a experiência clínica, entre aspas, né, e a melhor evidência disponível. E aí? O que a gente vai fazer? O que é melhor? É a experiência clínica, é a sua vivência clínica, que vai sendo construída na medida que você vai atendendo seus pacientes, ou a evidência disponível, partindo do pressuposto que as duas estejam em choque, né? Que você está fazendo algo que não está apontado lá na evidência como a melhor alternativa para aquela situação. O que vocês acham, gente? O que é melhor e por quê? Evidência disponível, acho que a Yasmin já colocou alguma coisa nesse sentido, né? Que a evidência, ela tem um conjunto de evidências, ela tem
um estudo por trás, né, com vários pacientes. Então, tem uma validação melhor daquela situação. Já a experiência Sim. clínica é muito isolada, é uma experiência só de um dentista com poucos pacientes, etc. e tal, né? Alguém poderia... A Yasmin colocou isso aí. O que vocês poderiam complementar sobre essa questão? Vamos puxar para um tópico um pouco mais atual, né? Eu sou um médico que estou na linha de frente ali do Covid. Olha, tenho tido bons resultados com o kit Covid. Tenho tratado todos os pacientes com o kit Covid, ali com a ivermectina, com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, e tem dado certo, olha, muitos pacientes têm melhorado. Tenho tido boa experiência clínica com esse tratamento. Esse é um bom exemplo porque tu não sabe os efeitos a longo prazo, porque o teu tratamento ali é precoce, né? E tu não sabe se o que funcionou para um vai funcionar para outro, porque não tem um estudo baseado nisso. Então, a tua experiência clínica dentro de um consultório pode ser que tenha dado certo até então, com alguns pacientes, mas tu não sabe se no passar do tempo não vai, dependendo do que tu fizer, não vai causar algum dano. E esse exemplo do Covid é perfeito, né? Porque a longo prazo... E é um exemplo que ele tem uma certa lógica, tem uma lógica que é muito, assim, muito interessante, né? Esse conjunto, esse coquetel de medicamentos, um antibiótico, né? Uma medicação que é a ivermectina, a hidroxicloroquina, que demonstrou efeito antiviral, né? Associada a um antibiótico e associada a um outro medicamento, a ivermectina, que demonstrou em alguns estudos efeitos também antivirais, né? Então, esse coquetel, ele vai se unir, né, e vai ter um mecanismo de ação que vai ser efetivo, né? Teoricamente, o mecanismo de ação está ok, né? Mas muitas vezes, o mecanismo de ação, ele não necessariamente significa benefício clinicamente significativo para o paciente, né? Não significa, porque eu tive um efeito antiviral, né, que ele vai ter que essa medicação ela vai ser melhor para o tratamento do paciente, né, para o tratamento clínico do paciente, para diminuir mortalidade, para diminuir tempo de hospitalização, ou para diminuir o percentual de pacientes que vão para a UTI, que vão para a intubação, tá? Desfechos clínicos mais importantes. Então, isso sempre é o mais importante do que os desfechos, esses desfechos que a gente chama de desfechos substitutos, né? E quando eu faço um protocolo para todos os pacientes, né? Então, suponha que eu sou um médico, que eu trate todos os meus pacientes da mesma forma. Quando eu faço um protocolo, né, neste exemplo, vamos seguir nesse exemplo do kit COVID, né? Eu vou observar realmente que o paciente estava ruim, ele tomou aquela medicação e ele melhorou. Eu consigo medir isso aí, eu consigo observar, né, que o paciente teve uma melhora. E de fato teve, né? Agora, mudança de desfecho, essa alteração, essa melhora, não significa que ela seja atribuída ao efeito daquela medicação, porque eu posso ter outros elementos que estejam atuando ali, que estejam ajudando, né, a essa mudança de desfecho, tá? Então, existem confundidores que nós não conseguimos eliminar esses confundidores quando a gente só faz a prática clínica. E que confundidores seriam esses?
existem uns 4, 5 confundidores importantes, né? Quando o profissional da saúde ele tem só a experiência clínica. Por isso que a experiência clínica não é um bom nível de evidência. Ela tem um baixo nível de evidência. Ela é fraca, né? Primeiro, muitas patologias, elas melhoram espontaneamente, se você fizer ou não fizer qualquer intervenção. Tem um ciclo, né? Covid é um bom exemplo. Dor lombar aguda, dor lombar. Acordei com uma dor nas costas hoje, tá? Você vai ali fazer uma massagem, fiz a massagem, melhorou, ok. Se não tivesse feito a massagem, teria melhorado igual, tá? Então, o tempo. Apareceu aqui uma mancha na minha pele, estou com uma micose, tá? Vou aplicar um creme aqui específico, uma receita lá da minha avó, que tem arnica, que tem isso, que tem aquilo, tá? Apliquei, passou, né? Sarou. Logo depois eu vejo que sarou. Olha, o creme funcionou, olha. Se tu não tivesse passado o creme, ia melhorar da mesma forma, tá? Um tempo. Então, muitas e muitas patologias, elas melhoram com o tempo, tá? Então, esse é o primeiro confundidor, que eu não consigo medir adequadamente na experiência clínica. Já num estudo científico, eu consigo avaliar isso. Segundo, tem um fenômeno chamado regressão à média, tá? É um artefato, é um fenômeno estatístico que mostra que na nossa vida, várias coisas dentro da nossa vida, né, da nossa vida individual, da nossa sociedade, elas têm uma tendência a voltar a uma posição mais média, tá? A uma média, uma posição média. Isso vale para a economia, isso vale para os nossos relacionamentos, né? Às vezes nós temos picos, né, em que os nossos relacionamentos eles estão numa fase um pouco mais de tempestade, depois volta ao normal, tá? Times de futebol, estamos aqui vivendo um bom exemplo, né, com o Inter e com o Colorado, que eventualmente eles têm esses picos de altos e baixos, mas depois volta tudo para a média. Então, se a gente olhar num intervalo de tempo maior, sempre essas coisas elas voltam a uma posição mais média, tá? E esse fenômeno é chamado regressão à média. O que acontece? Quando nós estamos com pico de desfecho, né, nós estamos com o pico daquele sintoma, por exemplo, eu vou lá e vou procurar o profissional de saúde. Eu procuro o profissional de saúde, geralmente, quando eu não aguento mais, quando eu estou com muita dor, quando eu estou com dor de dente, quando o meu dente fraturou, quando eu estou com muita dor de cabeça, quando eu tenho o pico, né? E aí o profissional da saúde, ele vai aplicar um tratamento, né, e qualquer coisa que ele aplicar ali, né, se esperasse um pouquinho mais de tempo, né, teria a tendência de haver uma regressão à média e voltar a diminuir o sintoma. Mas não tem a ver com aquele efeito do tratamento, não tem a ver com o tratamento. Melhoraria igual, né, por essa questão do tempo, tá? Então, a questão do tempo e a questão da regressão à média, elas explicam boa parte das melhoras dos sintomas, tá? Existe também um efeito chamado efeito Hawthorne, né? Em inglês se chama Hawthorne Effect, que diz que sempre quando os pacientes eles estão sendo observados, né, eles têm um comportamento diferente, né? Isso acontece, o melhor exemplo para a gente falar sobre isso é o Big Brother, né? Certamente as pessoas que estão lá no Big Brother, elas sabem que estão sendo olhadas, elas não têm um comportamento igual ao comportamento que elas teriam fora dali, né? Elas falam, provavelmente, agem, falam, têm um comportamento, vão lá, fazem exercício, falam coisas bonitas, né, são mais próximas, etc, etc, porque sabem que estão sendo observadas, né? Então, o paciente é assim, né? Às vezes a gente aplica um tratamento, né, e vai perguntar para o paciente, e aí, você melhorou?
Você acha que melhorou? Por exemplo, um dentifrício para hipersensibilidade. Acha que melhorou? Acha que está melhor? Reduziu um pouco a dor? Reduziu, doutor. Né? Mas não necessariamente reduziu. Provavelmente ele está exagerando, né? Porque ele não quer que o dentista, que o médico, ele fique frustrado, digamos assim, né? Ele quer... o médico espera que ele tenha melhorado, então ele vai nesse sentido, ele vai responder. Então, esses pacientes, a gente chama esse efeito de pacientes bonzinhos também, né? Nutricionista, né? O nutricionista vai lá, passa uma dieta, a pessoa não consegue seguir essa dieta, né? Chuta o balde, chega lá no dia, e aí, você conseguiu fazer? Olha, mais ou menos, fiz alguns dias, outros não fiz. Não é sincero em falar, não, eu não fiz, eu quase nem um dia do mês eu consegui fazer o planejamento. Tá? Então, e o profissional vai construindo a sua experiência clínica baseado no que o paciente está dizendo para ele, né? E vai superestimando o efeito dessas intervenções, quando na verdade elas nem são tão boas assim. Vocês estão entendendo? Né? Existe um outro efeito chamado efeito placebo. Vocês sabem o que é efeito placebo? Efeito placebo. É quase um efeito psicológico, porque a pessoa não teve medicação, não teve nada, nenhuma intervenção externa, e, né, Perfeito, perfeito. tipo, com a força do pensamento. Exatamente. Então, assim, ó, para eu saber se uma intervenção realmente funciona, eu tenho que testar ela contra um placebo, tá? É a melhor forma. Eu tenho que comparar ela a um placebo. Então, por exemplo, o efeito de um medicamento, tá? De um antimicrobiano. O ideal é eu comparar o efeito dele a um grupo de pacientes que está tomando um antimicrobiano placebo. E tanto os pacientes que estão tomando a droga ativa quanto os outros, eles não sabem se estão tomando um ou outro. Né? Por quê? Por que isso é interessante? Porque aqueles que estão tomando a droga placebo, eles vão ter uma melhora quase que psicológica, né? E os efeitos psicossomáticos, por uma série de mecanismos que ainda não estão bem esclarecidos, eles ajudam, né? Ajudam a criar mecanismos de cura. Você achar que você está tomando uma medicação, um tratamento que vai ajudar, realmente ajuda, cria mecanismos cerebrais, mecanismos de cura no corpo, né? Isso vale para todas essas terapias holísticas, Reiki, acupuntura, essas terapias mais alternativas. Você acreditar que está recebendo alguma coisa, realmente vai funcionar, né? Então, para a droga ser efetiva, ter eficácia, para aquela intervenção ser eficaz, ela tem que ser melhor do que esse efeito placebo. Por isso que eu tenho que comparar o efeito dela. Então, eu vou ter um efeito do placebo, eu vou ter um efeito da droga, e quando eu comparo, eu faço um teste estatístico para ver se esses efeitos eles são diferentes. Esse efeito da droga ativa tem que ser melhor, do tratamento ativo tem que ser significativamente melhor. Aí sim que eu vou saber se essa intervenção realmente funciona ou não. Então, o efeito placebo, quando a gente está no consultório, na nossa prática clínica, a gente não tem, a gente nunca tem. A gente não indica um placebo para o paciente. Né? Normalmente a gente nem indica outros tratamentos. A gente vai fazendo os nossos tratamentos e vai acompanhando os pacientes. Normalmente fazemos os tratamentos que nós acreditamos que sejam os melhores. Né? Então, esse é um elemento que a gente também não... É um confundidor que a gente não consegue
acompanhar na nossa prática clínica, né? E tem um outro elemento, que seria o último, que chama viés de memorização, recall bias, né, em inglês, que ele diz o seguinte: o nosso cérebro ele vai nos ajudar a lembrarmos mais dos eventos que foram muito positivos ou muito negativos. Aqueles resultados de tratamentos que realmente foram muito bons ou aqueles que deram muito errado, né? Então, esses eventos, à medida que o tempo vai passando, a gente vai gravando, mas a gente vai esquecendo aquele desempenho médio, né? Esses aí o nosso cérebro vai esquecendo. Provavelmente isso é um mecanismo, a psicologia, a psiquiatria, ela coloca que isso é um mecanismo de proteção, que nos ajuda até a prevenirmos de depressão, né? Então, o que isso quer dizer? Que, na média, nós não sabemos se somos bons ou ruins. Não sabemos se, em média, o nosso desempenho é bom ou ruim. A gente superestima o nosso desempenho. Nós nos superestimamos, né? A gente não consegue saber como é que está a média do nosso desempenho. A não ser que a gente tenha um sistema muito organizado no consultório, né? Para avaliar todos os casos de todos os pacientes, etc. Tá? E, claro, por prova social, né, nós acabamos divulgando mais em Instagram, em fotos, em grupos, os casos que deram certo. Então, por um comportamento de prova social, né? E por isso que Instagram, por isso que YouTube, por isso que blogs, dificilmente eles vão nos trazer uma boa informação, né? Porque eles só vão ter os casos que realmente deram certo, que estão bem fotografados, que estão bem documentados, etc, etc, tá? Então, vejam, são vários confundidores que eu não consigo eliminar na prática clínica, mas em estudos científicos eu consigo controlar eles de uma forma mais efetiva, né? Então, por isso que a informação que vem de evidências, ela vai ter uma menor chance de ter esses confundidores, e para minha intervenção realmente ser eficaz, ela precisa ser melhor que todos esses confundidores. E isso eu consigo testar em estudos científicos. Ok? Eu não consigo, gente, ver o chat aqui. Ó. Alguém colocou alguma coisa no chat? A Lívia... Foi a Lívia? Deixa eu ver quem que foi. Foi a Lívia. Ela falou que vai precisar sair, porque ela tem um compromisso agora, mas ela termina de assistir a aula gravada daí. Sim, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Tá. Então, vou voltar aqui. Sempre que vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí vocês ativem o microfone que eu paro, tá? Porque eu não consigo ver o chat. Vocês entenderam um pouco do que eu falei? Conseguiram entender? Sim, ficou bem claro. Certo. Muito bem. Então, gente, o que acontece na odontologia? Nós temos algumas limitações do conhecimento apenas baseado na experiência clínica, né? Porque ele é muito influenciado pela lógica biológica, pelo mecanismo de ação. Por exemplo, eu tenho ali uma doença periodontal, uma periodontite, que é uma doença, todos sabemos que é uma doença antimicrobiana, que é uma doença de cunho bacteriano, né, de cunho, ela é causada por um desequilíbrio de um biofilme, né? Então, basicamente são bactérias que vão estar ali interferindo, né, na progressão dessa doença. Se eu pensar que estratégias antimicrobianas, já que eu tenho uma doença que é baseada, que tem uma etiologia bacteriana, é lógico eu pensar que estratégias antimicrobianas, né, como antibióticos, como uso de lasers,
como o uso de antibióticos ou alguma solução que eu faça irrigação em bolsas, essas intervenções elas irão resultar em redução de bactérias, né? Isso eu consigo estudar, eu consigo verificar. E se irão resultar em redução de bactérias, provavelmente irão trazer um efeito adicional, né, na resposta ao tratamento. Vejam, é lógico eu pensar isso. Vocês concordam? Existe uma lógica biológica nisso. Não existe? Existe, né? Eu tenho ali na dentística, tá? Um novo material restaurador, tá? A empresa lá fez testes, conseguiu adicionar mais carga naquela resina composta, etc, etc. Então, eu vou lá para o laboratório, testo esse material restaurador em cima de comportamentos mecânicos dele, testes de compressão, testes de compressão, testes de infiltração, todos os testes mecânicos, as propriedades mecânicas que nós estudamos lá no elasticidade, nós estudamos lá no materiais dentários, né? Ok, esse novo material restaurador, ele é melhor que esses materiais antigos, que essas resinas mais antigas. Isso significa que, provavelmente, quando eu aplicar nos pacientes, eu vou ter uma longevidade maior das restaurações, né? É lógico nós pensarmos isto. Existe uma lógica nisto, tá? Vamos lá para um outro exemplo, um implante com superfície de tratamento de última geração, tá? Então, é um implante lá da Straumann, um implante da Triae, um implante dessas melhores marcas de implante, tá? Vamos pegar a Neodent, um implante nacional, tá? Eles fizeram um implante, bolaram um implante lá com tratamento de superfície, e tratamento de superfície digamos, o que vai favorecer com que ele tenha uma maior ósseo-integração ou uma menor ósseo-integração. Então, implantes com tratamentos de superfície mais modernos, mais complexos, eles vão ter uma maior quantidade de BIC. BIC é uma medida de quanto de ósseo-integração tem aquele implante, né? Como é que eu testo isso? Em modelos animais. Então, eu fabrico a peça, eu fabrico o implante, faço o tratamento da superfície, vou lá em animais experimentais, em camundongos, ou faço em porcos, ou faço em macacos, ou em cachorros, né? Coloco esses implantes e depois eu corto os blocos de implante mais osso e faço uma avaliação microscópica nisso para verificar a quantidade, o percentual de ósseo-integração, né? Vamos supor que eu encontre mais quantidade de ósseo-integração nesses implantes com maior, com uma tratamento de superfície mais moderno. Isso significa que, provavelmente, esses implantes terão uma longevidade maior. Vocês concordam que existe uma lógica biológica nisso? Existe. Tá? Vamos lá para a endodontia. Dentes necrosados. Aquele dente que a polpa já está necrosada e que o dente tem alguma lesão periapical e eu tenho que fazer um tratamento de canal. Tá? Bom, existem protocolos de tratamento de canal, né, para essas situações que eu faço. Vamos supor que eu tenha habilidade para fazer rapidamente, conseguiria fazer em uma única sessão se fosse o caso, né? Mas eu não posso fazer em uma única sessão, por quê? Porque eu preciso deixar o medicamento agindo lá no interior do canal. Eu preciso usar uma solução, uma medicação que vai ficar mais tempo agindo para que eu consiga debelar melhor
aquelas bactérias que estão lá no interior do canal e no seu entorno. Tá? Então, preciso de uma ação mais prolongada de medicações. Nesse sentido, eu penso que protocolos de múltiplas sessões, quando eu faço o tratamento de canal em 2, 3 sessões, né, nesse tipo de lesão, né, eles são mais adequados com protocolos de uma única sessão. Tá? Existe uma lógica biológica nisso, não há como negar. Muito bem, tá? O problema é que quando a gente vai para estudos científicos que testaram essas intervenções, comparando com placebo, essa lógica biológica nem sempre se confirmou. Terapia antibiótica não ajuda a melhorar a eficácia do tratamento da periodontite. Não ajuda, tá? A maioria dos estudos, nesse tipo de situação, né, você vai ter o mesmo resultado usando ou não usando antibiótico. Né? O que vai fazer a diferença é o tratamento mecânico que você vai fazer ali, de raspagem e alisamento radicular. Tá? Tratamento endodôntico em sessão única, de dentes necrosados, parece não ter diferenças na cicatrização radiográfica comparado a dentes de comparado a tratamentos de múltiplas sessões. Então, tanto faz você fazer em uma sessão ou em múltiplas sessões. Claro que ali, agora na graduação, vocês vão acabar fazendo em múltiplas sessões essas situações, porque vocês nem conseguiriam fazer em uma única sessão. Abrir o dente, instrumentar, né, fazer todo o preparo químico-mecânico e depois ainda a obturação numa única sessão. Então, por uma questão de técnica, de curva de aprendizado, vocês fazem em mais de uma sessão, até os casos de bio, né? Mas poderia ser em múltipla sessão. Então, vejam, a lógica biológica não se confirmou aqui, né? Remoção parcial de dentina cariada. Vocês já tiveram a disciplina ali de cariologia? Não. Não, a gente está com essa atrasada também. A gente nem teve teórica. Perfeito. Vocês vão ter bastante discussão disso aí, tá? Hoje é uma coisa muito aceita já na odontologia, tá? Mas os primeiros estudos que surgiram ali em 2001, 2002, até começou aqui com o grupo brasileiro, o estudo da remoção de dentina cariada, remoção parcial, né? Era um sacrilégio. Era a mesma coisa. Não, eu estou deixando um câncer ali. Esse câncer vai evoluir. Não posso deixar cárie. Deus o livre. Tem que tirar a cárie. Tem que tirar toda a cárie. Ah, mas e se expor a polpa? Trata o canal, paciência. Se expor a polpa, expôs. Né? E hoje a gente já faz essa abordagem de lesões muito profundas, fazendo um protocolo de remoção parcial de dentina cariata. Ou seja, a gente vai remover superficialmente aquela dentina na parede pulpar, vai remover bem nas paredes circundantes e vai fazer uma restauração, né, deixando ali naquela parede pulpar dentina cariada, dentina cheia de micro-organismos, porque a dentina cariada é isso, né? É uma dentina amolecida que está cheia de bactérias. Vou ter uma ação ali de com o tempo, né? Como vai obliterar essa cavidade, essas bactérias não vão ter substrato para continuar se reproduzindo, vão acabar morrendo e essa dentina vai se remineralizar. Nós não teremos uma camada híbrida, uma restauração que está tão bem colada nessa parede pulpar, mas ela está bem colada no entorno, né? Então vai ser suficiente do ponto de vista de impacto mastigatório, etc. e tal, né? Então, antigamente, quando surgiu isso, era um sacrilégio, né? Hoje se aceita muito bem, né? Quem não aceita muito bem é quem ainda tem resquícios daquela odontologia mais antiga, não é uma odontologia muito moderna, tá?
Muito bem, tá? Mas aí é a discussão da experiência clínica versus a evidência científica. Manchamento da interface restauradora, né? Antigamente a gente achava que, opa, tá com infiltração aí nessa restauração, preciso substituir essa restauração, porque infiltrou, vai ter cárie, né? Hoje você sabe que não tem nenhuma relação com cárie secundária em progressão. Nós não precisamos fazer substituição de restaurações nesse perfil aqui. Antigamente a gente abria de novo, removia toda a resina, tirava a cárie, que não era cárie, né? E nesse tirar a cárie, a gente sempre tirava mais tecido dentário sadio, e assim a gente ia com o passar do tempo. Então, uma restauração que hoje era pequena, na substituição ela ficava maior, numa segunda substituição maior ainda, numa terceira substituição maior ainda, e numa quarta substituição, já a estrutura dentária era tão pequena que já não suportava uma restauração, tinha que ir para uma coroa com pino. Aí já tinha que ir para um tratamento mais complexo, etc. E que doideira isso, né? Porque talvez nem precisasse ter substituído a primeira restauração lá na frente. Então, esses confundidores, né, que eu falei, o fator tempo e fator regressão à média, viés de memória, falta de grupo controle, efeito Hawthorne, que é os pacientes bonzinhos, né, efeito placebo, todos esses confundidores, eles não conseguem ser retirados quando a gente está na nossa experiência clínica, no nosso consultório. Ele consegue ser retirado quando eu faço experimentos, estudos científicos. Não é qualquer estudo científico que consegue tirar esses elementos. Alguns estudos científicos, alguns desenhos, delineamentos de estudos conseguem, outros não. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima aula. Quais são os tipos de estudos que temos e quando que eu vou usar um tipo de estudo, quando eu vou usar outro tipo de estudo. Vai depender muito da pergunta clínica, né, que eu tenho. Mas onde estão as evidências científicas? Onde está a ciência, né? Então, o que é um estudo científico? Um estudo científico é o resultado de qualquer estudo, pesquisa que foi feita, gente, tá? Ela pode ter sido publicada ou não, ela pode ter sido publicada numa biblioteca, então todos os TCCs, se vocês fizerem uma pesquisa experimental, ele vai ir para uma biblioteca, vai estar lá publicado. Ou ele pode ir para uma revista científica mais especializada, né? Na nossa pós-graduação aqui, como é que nós temos feito o formato das dissertações, das teses dos alunos ali no mestrado e doutorado? Eles já fazem já fazem a dissertação, a tese, na forma de artigo. Então, existe lá uma metodologia que você escreve e depois já entra dentro da tese o próprio artigo científico no formato que vai ser submetido na revista científica, porque esse acaba sendo o produto final, né, de uma pesquisa científica. E esta é a lógica, né, é a divulgação daquele resultado para socializar, né, este resultado com a comunidade científica, né, para que todos tenham acesso. Muito bem. Então, você conseguir publicar essas evidências, né, existe uma barreira, né, que tem que ser transposta, né, e dependendo da onde você quer publicar esta informação, a barreira é menor ou maior, né? Então, dentro da periodontia, por exemplo, esses aqui são alguns dos principais periódicos de periodontia do mundo, né? E aqui o brasileiro, tá? Essa verdinha aí, revista de periodontia da Sobrap, é a melhor revista de periodontia brasileira, tá? E a melhor revista de periodontia mundial é aquela vermelhinha ali, ó,
Journal of Clinical Periodontology, né? É incomparável, é um abismo, né, a dificuldade de eu conseguir publicar uma revista, um artigo, um manuscrito naquela de vermelhinha, em comparação a essa verdinha aqui. Essa verdinha brasileira, praticamente qualquer estudo eu vou conseguir publicar ali. Aquela outra lá, 90% dos estudos que são submetidos para publicação são negados. 90%. Nem avança para uma revisão por pares. Então, a qualidade da revista, ela vai ser a barreira, né? Quanto maior a qualidade, maior a barreira para publicação deste resultado desse estudo científico, tá? Então, como é que vocês vão buscar essas evidências? Hoje em dia, isso facilitou muito, porque nós temos sites que nos ajudam a encontrar essas evidências, né? Sites específicos, né? Então, o nosso principal site hoje, eletrônico, para busca eletrônica, né? Que vai buscar todas essas revistas, não vai buscar o artigo na íntegra, mas vai buscar o título dele e o resumo, o abstract, que nós chamamos. Né? Esses são os principais sites de busca. Tá? O nosso principal hoje é o PubMed. Tá? Então, ali a gente vai fazer a nossa estratégia. Tá? Qual é que vai ser a nossa principal barreira, a nossa principal dificuldade? Literatura em inglês. Então, infelizmente, gente, vocês escolheram um curso, que é a odontologia, um curso da saúde, que toda a boa literatura, ela está em inglês. Os bons estudos, eles não estão em português. O bom estudo produzido aqui no Brasil não vai ser publicado numa revista brasileira. Vai ser publicada numa revista em inglês. E se for para uma brasileira, vai ser uma brasileira que publica em inglês e não em português. Né? Nós temos bons exemplos aqui no Brasil. Nós temos a Journal of Applied Oral Science, nós temos a JBR, Journal of Brazilian Research, tá? Essas são as duas principais, tá? Só aceita artigo em inglês. Então, já se acostumem, tá? Barreira do inglês, a gente precisa transpor essa barreira, tá? Como é que a gente vai transpor isso? Dando um passinho, colocando um tijolinho de cada vez, né? Hoje esses tradutores, Google Translator da vida, ajuda muito, tá? Então a gente no início vai começar assim, depois vocês vão ver que, como é uma literatura muito específica, os termos eles se repetem, mas não tem como fugir do inglês. Muito bem, então vamos supor que eu encontrei lá as evidências, então tem uma situação clínica aqui, uma dúvida clínica, um menino de 15 anos, com queixa de sensibilidade a bebidas geladas. Ele relata alta frequência de ingestão de refrigerante, né? Então o diagnóstico é erosão dentária, a gente consegue perceber, né, como o esmalte já foi bastante desgastado, quase enxergamos a dentina por transparência. E aí nós perguntamos qual é a prevalência desta condição em adolescentes. Qual é a prevalência? Bom, prevalência, se eu quero uma resposta de prevalência, eu tenho que na literatura procurar estudos transversais. Estudos transversais. Bom, como é que eu sei isso? Vocês vão ter uma aula sobre isso na semana que vem, nossa próxima aula. Aí eu baixei 2 estudos, li 2 estudos transversais. Tá? Este aqui publicado numa boa revista, na Community Dental Health, em 2010, foi um estudo transversal com 1.138 estudantes de 12 a 14 anos, de escolas públicas e privadas, e a prevalência da erosão dental de leve a moderada foi de 74%. Tá? Este estudo
do Kumar teve também um delineamento transversal, menos estudantes, 605 estudantes, de 11 a 14 anos, escolas públicas e privadas, e a prevalência de erosão dental leve e moderada foi 8,9%. Vejam, um estudo com aproximadamente 10% de prevalência e outro com aproximadamente 70% de prevalência. Então, é muita diferença. Será que o fator local, da população local, é o que explica toda essa diferença de prevalência? E aqui no Brasil, e aqui na minha população, eu acredito em qual informação? Que eu tenho uma prevalência mais alta ou que eu tenho uma prevalência mais baixa? Tá? Então, os resultados são muito discrepantes. Então, como que eu vou responder a minha pergunta? Uma outra situação clínica. Uma mulher de 23 anos, não tem particularidade sistêmica, ela veio no meu consultório, né, com a indicação de exodontia dos terceiros molares. Devo prescrever antibiótico ou não? Se eu prescrever, eu vou beneficiar essa minha paciente, minimizando complicações pós-operatórias, tá? E se sim, se eu pensar que sim, qual o melhor protocolo antibiótico? Eu uso no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, no pré e no pós, né? Então, várias dúvidas aí. Ok, vou lá para a literatura, achei lá o melhor delineamento para responder o efeito de um tratamento, que são os ensaios clínicos randomizados. Tá? Este aqui publicado no Journal of Oromaxillofacial Surgery, 2011, um ensaio clínico randomizado. Semana que vem a gente vai conversar sobre o que é isso. Duplo cego. Também vamos falar sobre o que é isso. Com grupos em paralelos, controlado por placebo, 134 participantes. Foi feita uma randomização em 3 grupos. Sorteio, então. Um grupo usou 2 gramas de amoxicilina no pré-operatório, mais 15 comprimidos de placebo no pós-operatório. Outro grupo, 2 gramas de placebo no pré e 15 comprimidos de amoxi no pós. E um terceiro grupo, 2 gramas no pré e 15 no pós. Tá? O resultado, tá? Para edema, alveolite, tá? Sem diferenças significativas, nenhum caso, nenhum dos grupos, mas teve diferença significativa para dor, para febre, para abertura bucal e para edema intraoral, e em que os melhores resultados foram para quem usou o antibiótico. Os autores concluíram que o antibiótico diminui as complicações pós-operatórias e o melhor regime foi o pós-operatório. Já um outro estudo, publicado em 2010, também na mesma revista, também ensaio clínico randomizado, duplo cego, boca dividida, controlado por placebo, com 100 participantes. Foi feita uma randomização para 2 grupos, tá? Um grupo recebia uma cirurgia de 1 grama de amoxicilina no pré-operatório, e a segunda cirurgia, então, 2 sisos eram extraídos com o regime, e a segunda cirurgia, 1 mês depois, era feito com placebo. A outra cirurgia com placebo no pré-operatório. O outro grupo, uma cirurgia com amoxicilina, 1 grama no pré-operatório, e ainda no pós-operatório 6 gramas de amoxicilina por 2 dias, e a outra cirurgia com placebo. Tá? 50 pacientes num grupo, 50 pacientes no outro grupo. Resultados. Para alveolite, sem diferenças significativas. Para dor, febre, abertura bucal, edema, também sem diferenças significativas entre os 2 grupos. Conclusão desses autores, o antibiótico não diminuiu complicações pós-operatórias. Então, vejam, eu fui atrás da literatura, encontrei 2 estudos bons, são ensaios
clínicos, randomizados, mas estão me dando resultados diferentes. E aí? O que eu faço com isso? Como é que eu faço com o meu paciente? Né? Qual a decisão que eu uso? Usar ou não usar? Tá? O que é mais certo? Aí, então, vão entrar as revisões sistemáticas. Vocês já devem ter ouvido falar em revisão sistemática. Vocês já ouviram? Já ouviram? Não lembro de ter escutado. Não? Então, revisão sistemática é um tipo de estudo também, tá? Em que o objeto do estudo não são pacientes individuais, mas são estudos publicados, tá? Então, a revisão sistemática, ela revisa vários estudos, todos os estudos que testaram a mesma questão de pesquisa. Então, todos os ensaios clínicos que verificaram o efeito, compararam o efeito de antibiótico versus placebo para exodontia de terceiro molar, por exemplo, tá? Então, eles pegam todos os estudos que foram feitos em diferentes populações e eles conseguem, então, fornecer ao clínico um resultado que vai ser uma meta-análise, que é um teste estatístico, que é feito dentro da revisão sistemática, que vai, então, dizer se aquela intervenção, né, ou, no caso, naquela primeira dúvida lá, se aquela prevalência, ela é alta ou baixa. Então, a revisão sistemática é o que nós temos hoje de filé mignon, digamos assim, da informação científica. Por quê? Porque ela não vai sofrer o problema de ter um estudo que tem uma direção e outro que tem uma outra direção. Ela vai dar uma informação compilada de todos os estudos sobre uma determinada temática. Tá? É claro que há revisões sistemáticas bem feitas e outras mal feitas, assim como estudos primários, os estudos científicos individuais publicados, né, também muito bons e maus, com boas metodologias e com metodologias ruins, não maus, tá? Ruins. E é claro que a gente vai ter que ter também capacidade de análise crítica dessa informação. Então, essa é uma outra, é uma outra formação que a nossa disciplina tem por objetivo, né? Instrumentalizar vocês para que vocês consigam perceber se aquele estudo ele tem todos os elementos, os melhores elementos metodológicos, os aspectos metodológicos para eu confiar nessa informação, ou se não, opa, peraí, aquele estudo ali não é um bom estudo, eu não vou confiar nessa informação, tá? Então, vocês, além de acreditar no que os autores estão concluindo ali nos estudos científicos publicados, vocês têm que ter capacidade de avaliar criticamente aquela informação, para ver se vocês podem acreditar ou não naquela informação, tá? Então, as revisões sistemáticas, elas terão uma pergunta específica, tem métodos sistemáticos para busca, para seleção dos estudos, para avaliação da qualidade dos estudos, para extração dos resultados desses estudos, tá? E aí vai ter uma meta-análise, que é um teste estatístico que você faz, parecido com o teste estatístico dos estudos individuais, né, que vai te dar uma informação sumarizada da média daqueles estudos, do efeito dos estudos, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos a pirâmide de evidência, né, que nós temos, antigamente nós tínhamos essa pirâmide à esquerda, em que nós tínhamos aqui, numa parte mais baixa da pirâmide, os desenhos, os delineamentos que têm um nível de evidência menor, então ali no laranja, né, nessa pirâmide da esquerda, as séries de caso e os relatos de caso, case series e reports, tá? Depois no amarelinho,
estudos de caso controle, depois em verdinho, os estudos de coorte, e em azul, os ensaios clínicos randomizados e acima as revisões sistemáticas e meta-análises, tá? Então, hoje, essa pirâmide, ela já não está atualizada, né? O que está atualizada é essa ao lado, né? Então, temos ali a informação que vem de cada um desses estudos individuais, desse conjunto de estudos individuais, né? E a revisão sistemática, ela funcionaria como uma lupa, né? Olhando melhor o conjunto de evidências de cada um desses delineamentos, conjunto de evidências de estudos de coorte, de estudos de caso controle, de estudos de séries de caso, etc. Tá? Na semana que vem a gente vai conceituar e dar exemplos do que é cada um desses estudos, né? O que é uma série de caso, o que é um estudo de caso controle, o que é um estudo de coorte, o que é um ensaio clínico randomizado e para que ele serve, né? Quando que a gente vai buscar ler esse tipo de informação, tá? Proveniente de cada um desse tipo de estudo, ok? Então, semana que vem a gente avança, né, na nossa disciplina, trazendo uma discussão sobre tipos de estudos científicos, tipos de delineamentos científicos, que é o termo mais técnico, mais adequado para chamar o tipo de estudo, delineamento de estudo, né, e para que cada um serve. Muito bem, gente, seria isso hoje, nessa introdução à disciplina. Tá? Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês. O que vocês acharam? Vou parar a gravação, inclusive.